my punishing gaze. Saudações, humanidade! Eu sou o Ícaro Rodrigues e sejam muito bem-vindos à Forja! E eu tenho que confessar pra vocês que o Motoqueiro Fantasma era um dos meus heróis favoritos quando eu era garoto. Herói não, né? Que ele é meio que um anti-herói. E aí eu resolvi fazer essa máscara inspirada no personagem, tá? Naquele mesmo esquema aqui do canal, sempre tentando usar materiais de fácil acesso, usando técnicas que eu desenvolvi. Eu quero dizer que eu estou bem orgulhoso desse trabalho, gostei muito do resultado, que ele é meio que uma compilação de vários outros projetos, de várias outras técnicas que eu desenvolvi ao longo do tempo, é meio que um grande compilado, juntei tudo isso para fazer essa máscara. Eu espero que vocês gostem também. Se ficar alguma dúvida, lembre sempre de estar indo nos comentários, deixando a sua dúvida e tal, alguma sugestão. Eu tento sempre explicar da melhor maneira, mas eu sei que sempre tem alguma coisa que pode melhorar, então estou sempre dando uma olhada nos comentários. Deixa eu apagar bem aqui a luz para vocês verem um pouco melhor como ficou o resultado das chamas, tá? Ficou bem legal, eu gostei bastante, eu espero que vocês também. Se você é novo aqui no canal, pense em se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos, ver se é o tipo de conteúdo que você gosta. Então, sem mais enrolações, vamos direto pro tutorial. Bom, para começar, comecei cortando duas tiras num papelão um pouco mais fino, fácil de moldar. E já uma já cortei, ela que era a tira que era mais larga, eu cortei ela já mais ou menos no formato da mandíbula, que é onde eu vou posicionar os dentes. E usando aquela mesma técnica que a gente usa na máscara do Venom, já tem vídeo aqui no canal, vou colando uma tira sobre a outra. E aí colando dos dois lados e já fui colando também a aba que vai determinar o tamanho da máscara. Para isso eu não vou estar deixando molde, porque eu tomei como referência o tamanho da minha cabeça mesmo, tá entendendo? Mas o importante é que ela pegue, dê uma meio com uma abraçada assim por cima da sua cabeça, passe em torno. Também já cortei uma tira, que vai ser a tira mais do centro, vou estar colando ela no centro da máscara inferior e também no centro da tira superior. Isso aí é o básico de fazer a estrutura mesmo da máscara, tá entendendo? Como esse processo é muito similar a do Venom, eu sugiro que você dê uma olhada no outro vídeo, também ficou bem legal, já é o último vídeo aqui do canal. E eu ensino basicamente como eu monto essa estrutura. Eu tomo como referência as medidas do meu rosto, então vou medindo com a fita métrica e tal. Tomei como referência a máscara que eu uso aqui com mais frequência, que fica mais confortável no meu rosto. Então elas têm as medidas mais parecidas com a do meu rosto, vai ficar tudo bem confortável. E aí eu vou preenchendo depois esses furos da lateral com tiras mais finas de papelão. E já fui desenhando aí como onde eu quero que fique os olhos e tal. E fui cortando com um estilete de precisão, com calma, tá entendendo? Para não acabar rasgando o papelão. E depois fui dando um pouquinho mais de resistência na máscara, colando uns pedaços de palito de churrasco. Misturando um pouco de cola branca com água, tá? Eu vou estar cortando uma sacola de papel, porque esse papel que é usado para fazer essas sacolas tem uma resistência melhor. Eu mergulhei o papel nessa mistura que a gente fez de água e cola, deixei ele absorver bem e depois fui aplicando sobre a máscara. Isso é justamente para tornar mais uniforme as camadas de papelão que a gente grudou, tá entendendo? Não ficar essa diferenciação que tem entre uma e outra, e até para alisar um pouco mais a máscara. Eu fiz apenas uma camada colando esses pedaços de papel, porque eu gostei desse resultado, porque dá a impressão que é uma caveira assim que tá sofrida, tá entendendo? Já sofreu, já quebrou, tem várias rachaduras nela. E eu vou estar colando também um arame na parte de baixo da máscara, justamente para ela ficar no formato que eu gosto. Vou dar uma modelada depois, eu colei com cola quente, então fica tudo bem maleável, para justamente dar esse visual um pouco mais cavernoso, assim,
para a máscara, para ela ficar nesse formato. Vocês percebam aí também que a camada de papel já tinha colado e eu tinha colado os palitos de churrasco nas duas partes no lado de dentro do rosto, para ficar bem similar. E agora eu estou repetindo o processo na parte de trás, para fazer como se fosse meio que um capacete a máscara. E é o mesmo processo, tá entendendo? Eu medi uma tira do tamanho da minha cabeça, colei ela horizontalmente na máscara. E isso daí agora é um pedaço de arame que eu vou estar repetindo o processo agora na parte superior dos dentes, para ela ficar num formato mais legal. Colei com cola quente, moldei ele da maneira que eu queria que ficasse. E agora eu vou estar aplicando uma camada base de tinta spray branca. Vai aplicando assim de longe e borrifando camadas leves. Vai dar um tempo entre uma camada e outra, para quando secar você ter um resultado mais ou menos assim, tá legal? Que é a camada de base. A gente vai modelar por cima disso. Deixei secando de um dia para o outro, tá? Para a tinta secar bem. E agora eu vou estar colocando os palitos de churrasco, que é como eu vou fazer os dentes. Ele vai servir mais de estrutura para os dentes, então eu fui dando um espaço entre um e outro, fui cortando e tudo. Fiz isso aí na parte inferior dos dentes, porque eu vou modelar com massa de biscuit. Isso aí eu espaguetezinho com a massa de biscuit, depois for cortando os pedaços menor e colando tudo nos palitos. Depois que você já tiver certeza de que é o resultado que você tá satisfeito, você cola ele no papelão usando cola instantânea. Agora, esse processo foi bem demorado, deu bastante trabalho, que eu fui fazendo dentes de um por um, tá vendo aí? E depois eu achei que os dentes, eles estavam ficando meio grandes, então eu vou dividir cada um desses dentes ao meio, tá entendendo? Não vou chegar a partir a massa, eu só vou fazendo uma incisão assim, para dar essa profundidade, aí dividindo cada um dos dentes em dois, porque eu achei que estava ficando muito grande. E na parte de cima eu vou fazer um processo um pouco diferente. Eu só vim com um espaguete feito de massa de biscuit e vou colar ele aí na parte superior dos dentes. Para agilizar esse processo, eu passo primeiro uma camada de cola instantânea e depois colo a massa de biscuit por cima para ela aderir mais rápido. E aí eu fui modelando, porque eu achei mais fácil. Eu usei dois métodos diferentes para fazer os dentes, ó. Aí logo em seguida eu fui fazendo as incisões assim na massa de biscuit para ficar com as divisões parecidas com as de baixo, lembrando assim os dentes. Queria mandar um parabéns aí pro pessoal de odonto, porque esse negócio de fazer os dentes deu bastante trabalho, eu perdi bastante tempo fazendo isso, tá? Então, isso aí é calma, é paciência, você vai modelando com calma, do jeito que você vai gostando do resultado. Lembrando que a massa de biscuit ela seca em contato com ar, então molhe um pouco os seus dedos de vez em quando para deixar ela úmida. E depois disso eu vou estar usando tela para colar nessa região aí dos olhos. Passo cola quente, depois cola a tela por cima. Essa tela é a mesma que eu usei para fazer os olhos do Venom. Eu ainda não tenho muitas informações sobre essa tela. O lugar onde eu comprei não sabia direito. E aí eu vou estar agora modelando a parte dos olhos. Vocês viram que eu adicionei um pouquinho de cola instantânea primeiro. Aí coloco a massa de biscuit. Vou modelando ela do formato que eu quero. Usei algumas imagens de referência. Eu me baseei em várias versões diferentes do Motoqueiro Fantasma. Tanto dos filmes, quanto das séries que teve, do Agente da S.H.I.E.L.D. e tudo mais. Fui vendo ao meu gosto, mais ou menos, meio que uma mistura do que eu gostava em cada uma dessas versões. Eu fui tentando adaptar nessa máscara. Então eu fiz esse visual assim mais sisudo, como se a cara tivesse assim bem séria, tá entendendo? Apliquei na parte de baixo, eu usei menos biscuit para ficar uma camada assim um pouco mais fina, justamente para ressaltar mais a parte de cima, tá entendendo? Aí eu já adicionei um pouco na parte de baixo também e fui modelando, deixei ela secar de um dia para o outro. E agora eu vou estar exaltando um pouco mais essa parte aqui da quina dos olhos, que eu acho que fica mais assustador assim. Fica aí a seu critério. Essa parte demorou também bastante. Vou sempre dando uma olhada nas imagens de referência e tal. Também resolvi adicionar um pouco mais nessa camada aí de onde é que fica o nariz. Fui adicionando, passa um pouquinho de cola instantânea, cola um pouquinho do biscuit, vai modelando com calma. Também na parte de baixo da máscara, para fazer esse contorno aqui da mandíbula. Percebam que eu também já fiz na parte de dentro dos dentes. Fui adicionando biscuit, modelando a mão com calma.
Lembrando que sempre você tira um pedaço da massa de biscuit e o resto que você não vai usar você já guarda e saca, porque ele seca em contato com ar. Então é bem importante tomar esse cuidado. Molhando os dedos para caso a massa secar demais. E aí não tem como eu dar muitas dicas a respeito disso, porque eu fui fazendo várias tentativas e tal. E agora eu vou estar dando uma outra camada de tinta. Eu misturei um pouco de amarelo com um pouco de branco para dar esse visual um pouco mais calcário assim. Fui clareando a massa, mais nessa parte assim central do rosto, mas isso aí ficou opcional porque eu queria fazer inspirado na versão do segundo filme, em que o crânio é mais escuro, parece que ele tá realmente as cinzas do crânio e tal. Então eu achei que essas diferenças de camada iam me ajudar a dar esse resultado, mas isso aí é opcional se você quiser deixar só tinta spray branca e fazer uma caveira um pouco mais clara, não vai ter problema nenhum. Isso aí foi quando eu peguei a carteirinha, ignora essa carteira aí, tá? E agora eu vou estar colocando as fitas de LED, posicionando onde é que eu vou botar as fitas de LED em cima na parte superior do crânio. Percebam que eu marquei com um pouco de fita ali, mais ou menos o limite de onde é que eu quero que cada uma das fitas de LED fique, até para ficar mais fácil de eu ter uma noção mais tarde. E aí eu já estava fazendo um teste do sistema. Inicialmente eu ia usar só 3 fitas de LED amarelas, mas eu não estava gostando muito do resultado, então eu adicionei mais 2 fitas de LED vermelhas, e aí eu já tinha feito as conexões entre elas, vou estar isolando tudo usando cola quente, para deixar tudo mais resistente e tudo mais. E agora com um pedaço de acetato eu vou testando a iluminação para ver até que altura eu consigo botar o acetato para aproveitar o máximo da iluminação das fitas de LED. No caso aí eu estou usando uma folha de acetato. Para fazer esse processo eu só preciso de 2 folhas de acetato. Vou adicionar cola de contato. Eu já expliquei também como é que usa aqui no canal e tal. Você tem que passar nas 2 superfícies que você pretende colar. Depois que eu passei na caveira, passei no acetato, na parte que eu sabia que era que ia ficar em contato. Percebam que é um pouco abaixo do final dos LEDs, tá vendo? Porque eu percebi que inicialmente eu ia colar por cima dos LEDs, mas eu percebi que não estava aderindo direito, não estava dando muita resistência, e aí eu fiquei com medo disso acabar atrapalhando mais para frente no resto do processo. E aí eu vou estar esculpindo as chamas, fazendo as chamas. Eu não vou dar muitos detalhes a respeito dessa parte, porque já tem um tutorial inteiro, um vídeo inteiro aqui no canal, que é o vídeo do cálice de fogo. Vou tentar deixar o card aparecendo aqui para vocês, que é justamente eu ensinando como é que eu faço esse processo das chamas, de modelando o acetato. Eu deixo algumas dessas barrinhas assim para eu poder colar um pedaço de acetato no outro, depois vou adicionando cola quente. No vídeo do cálice de fogo isso está bem mais detalhado, então até para a gente não perder tanto tempo nisso. Se você ficar com alguma dúvida a respeito, dá uma conferida lá, o vídeo também tá bem legal, beleza? Aí eu fui fazendo as camadas de cola quente ao meu gosto e como eu queria que ficassem as chamas. Eu sei que é meio difícil de visualizar durante a gravação, porque aí o acetato e a cola quente é transparente e tal, mas ó, percebam que depois que acende a luz você já tem mais ou menos uma noção de como é que tá ficando, beleza? Esse aí foi o tamanho que eu achei mais ideal para as chamas, porque essa parte do acetato ela serve tanto de sustentação para o papel celofane que eu vou usar mais para frente. Agora eu estou repetindo o processo na parte de trás, já colei a folha de acetato na parte de trás, usando o mesmo processo. Aí eu vou só fazendo os rabiscos de onde é que o tamanho que eu quero que fique cada peça das chamas, a inclinação e tudo mais. Vou vendo como é que eu vou fazendo. Depois já repeti o processo lá com a cola quente. Agora eu vou estar dando uma inclinada nelas assim pro lado de fora para eu ficar mais fácil de colar o papel celofane. Vou adicionar um pouquinho de cola instantânea na parte do papelão, não nos LEDs, tá? Só na parte de papelão mesmo. Coloquei assim na parte frontal e depois fui colocando o papel celofane. Inicialmente eu queria usar tanto amarelo quanto vermelho, só que aí eu percebi que o vermelho estava puxando demais, estava deixando muito escura a iluminação e eu não estava gostando muito do resultado, então eu acabei optando por deixar só o amarelo, mas aí fica a seu critério.
Depois que eu posicionei e colei, já estava bem firme, eu fui colando as chamas de acetato, né? Justamente preenchendo os furos, completando com mais acetato onde estava faltando, onde ficou mais aberto, preenchendo os vãos que ficaram, mas não precisa ser tudo, fechar todos eles, porque dá até um visual mais parecido de fogo mesmo, essa instabilidade e tal. Vocês vão vendo aí que eu fui modelando, vendo como é que ficava melhor, ficava mais ao meu gosto, tá entendendo? E agora eu vou estar pintando utilizando verniz vitral vermelho e amarelo. Comecei aplicando o vermelho na parte mais de base das chamas, aqui fica mais próximo assim da caveira, tá? O verniz vermelho ele é muito forte, ele é muito intenso, então uma camada só foi o suficiente, mais do que isso eu ia perder em luminosidade, então eu apliquei ele mais na camada assim de baixo e depois nas camadas mais superiores eu vou estar aplicando o verniz vitral amarelo, que na verdade, na minha opinião, ele é meio que laranja, ele nem é amarelo assim, você pode ver quando compara ele com o papel celofane, mas isso ficou uma variação bem legal, até que eu gostei bastante de como ficou, porque aí deu uma mistura boa de cores, então tem várias intensidades, tem um vermelho mais intenso, tem um amarelo mais claro, tem um pouco de laranja. E para dar o acabamento final na caveira, eu vou estar usando betume. Eu gostei muito do resultado, esse aí é o betume que eu usei, tá? Gostei muito que ele é usado justamente para envelhecer mais a peça. Então eu botava no pincel e aplicava primeiramente assim nessas quinas assim que eu queria dar um realce maior, tá entendendo? Justamente nessas quinas assim da massa de biscuit, e depois eu ia espalhando ela pelo resto da caveira usando o pincel, tá entendendo? Para ter essas diferenças de tons, como eu queria que a caveira ficasse um pouco mais escura mesmo, eu não me dei tanto trabalho de tirar, eu deixei ele secar um pouco mais do que o recomendado, porque eu queria que ela ficasse realmente escura, mas se você quer fazer uma caveira um pouco mais clara, você já vem com um papel e já vai tirando um pouco tempo depois que você já aplicou. Aí percebo que, por exemplo, na parte dos dentes eu já deixei mais claro, em outras partes eu já deixei mais escuro, fui tirando os excessos com papel mesmo, tá vendo? Vai ficando um resultado bem bacana, eu gostei muito de como ficou o resultado da técnica do betume, então fica aí a dica para vocês, beleza? Bom, alguns pontos que eu acho que vale a pena explicar um pouco em off. Eu quero explicar como foi que eu fiz a conexão das fitas de LED, que eu acabei não prestando tanta atenção nisso na hora que eu estava fazendo, porque eu já tenho uma certa afinidade. Mas para você que não tem muita afinidade de mexer com a fita de LED, o que foi que eu fiz? Eu posicionei fitas de LED paralelas, no caso, uma vermelha, uma amarela, uma vermelha, uma amarela, uma vermelha, para a mistura de cores dar esse efeito aqui mais legal na máscara. E como é que eu fiz para conectar elas? Eu fui conectando elas em série. Então, o que que isso significa? Eu posicionei elas, né, onde eu queria que elas ficassem, e aí eu vi com um fio ligando o negativo dessa fita no negativo desta fita, tá vendo? Conectando os dois negativos. E a mesma coisa eu fiz com os positivos, tá certo? Vim, liguei o positivo de uma fita no positivo de outra, e assim a energia que vem dessa fita passa e vai para outra. Só que aí eu fui oscilando. Em uma parte eu fiz essa ligação com o fio na parte frontal e na outra eu fiz na parte traseira. Então, por exemplo, conectei essas duas fitas de LED aqui, beleza? A corrente tá passando aqui. Para a fita de LED que eu coloquei logo em seguida dela, que é justamente a que vai ficar bem aqui, em vez de eu puxar a ligação da parte frontal aqui do crânio, tá vendo? Eu puxei na parte traseira, justamente para não ficar muitos fios soldados nos mesmos terminais, tá entendendo? Então nessa daqui, na parte de trás, eu fiz o mesmo sistema, só que no final dessa fita aqui, liguei o positivo de um no positivo da outra, e o negativo de um no negativo da outra, para acontecer sempre esse processo da corrente tá passando, tá legal? Porque se você prestar atenção nas fitas de LED, se você cortar
direitinho na hora que for fazer o projeto, em ambas as pontas dela tem os dois terminais. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então você pode fazer essa conexão em série dessa maneira que fica mais organizado, os fios ficam melhor distribuídos, tá entendendo? Fica mais difícil, não ficar uma gambiarra muito grande aqui. E na hora de fazer a conexão, ó, conexão é aqui nessa parte traseira. Eu botei esse plug aqui, fica assim um pouco mais saltado, eu sei, mas como é na parte traseira não chama tanta atenção. Pintei ele de preto para ficar mais discreto. E a conexão dele é essa pecinha aqui, né? Elas vendem. Geralmente você encontra para vender nas lojas de material de eletrônico. Esse daqui, esse aqui que eu tô usando, eu tirei, acho que de um carregador velho, não me lembro direito. Aí você encontra esse daqui para vender. Eu usei aquele lá porque ele é menorzinho, é mais fácil para adaptar, mas fica a seu critério, tá? Fiz basicamente isso, soldei dois fios nele, um positivo e um negativo. E esses positivos e os negativos dele, que é o que vai ser ligado na fonte, fica conectado na primeira fita de LED, nos terminais da primeira fita de LED, tá? E aí através dela vai fazendo esse processo de a energia vem, passa por ela, vai, passa por outra, fazendo esse zigue-zague de energia entre as fitas de LED. Espero que tenha dado para entender para vocês aí, mais ou menos. Que aí eu consegui conectar fitas de LED de cores diferentes, né? E ficou bem distribuído sobre a superfície aqui da máscara. Botei o conector aqui atrás, não sei se tá dando aí para ver no vídeo, que ficou bem escondido, mas dá até para ver o fio dele passando para essa primeira fita de LED aqui, que é a fita de LED da lateral. Então a energia entra aqui, vem para cá, passa nessa, passa na outra, fica dando esse zigue-zague aqui por cima, tá legal? E aí eu alimento ela com uma fontezinha de 12 volts, comum, que eu já tenho o costume de usar aqui no canal. Porém, como ela é uma máscara, e a ideia não é deixar ela só de exposição, assim, numa prateleira, eu fiz esse circuitinho aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como é que você faz esse circuito, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é o Super Gambiarra, que é justamente explicando como é que monta isso daqui, um circuito básico, que a partir desse circuito básico você monta esse daqui. Vou dar só uma explanação rápida, que o que a gente tem aqui? Temos duas baterias de 3 volts recarregáveis, elas estão ligadas em paralelo. O que significa? Em paralelo significa que eu juntei os dois positivos delas aqui, ó, os dois fios positivos de cada um, e liguei no interruptor, peguei os dois positivos, ligo nesse interruptor, e o interruptor ligo no positivo da placa. E os dois negativos, eu também conectei eles juntos e liguei direto no negativo da placa, tá entendendo? E aí a placa pega, aqui tá vindo 3 volts de cada uma dessa bateria, só que aí ela vai ter uma duração maior, tá? Vai demorar mais para descarregar e vai manter a luz das fitas de LED com um brilho legal. E aí quando eu preciso, só faço conectar ele aqui, ó, conectei nesse fio aqui maior. E aí eu ligo e desligo aqui. Deixa eu desligar aqui. Vocês podem perceber que fica um pouco mais fraco utilizando esse daqui. Eu perco um pouco de luminosidade nesse daí, pela praticidade de ter como ligar ela de uma maneira móvel. Eu fiz isso tanto para não ter que montar um circuito aqui dentro da máscara e acabar ocupando mais espaço, mas a diferença de luminosidade é pouca, porque aqui a bateria já está meio descarregada, mas a diferença de luminosidade não é tão gritante assim. Enquanto eu não penso em uma maneira melhor de adaptar isso, por enquanto eu estou usando esse daqui quando eu quero usar a máscara, eu não quero só deixar ela na prateleira, então fica essa possibilidade aí para vocês. Qualquer dúvida, deem uma olhada nesses vídeos que eu falei para vocês, vou estar tentando deixar o card deles aqui em cima, ou então o link na descrição, que é o link da máscara do Venom, o link do Cálice de Fogo, o link da Super Gambiarra, tá entendendo? E até dá uma olhada em outros vídeos aqui no canal, porque essa máscara em si, ela é basicamente isso.
Ela é uma evolução das várias técnicas que eu desenvolvi aqui ao longo que eu fui fazendo os projetos, e eu meio que dei uma misturada de todas elas um pouco e fiz essa belezinha aqui. Mas digam aí o que vocês acharam, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem nos comentários, dúvidas, estou sempre dando uma olhada. Eu espero vocês até a próxima, galera. Fui!